E o que ainda é dito por Donald Trump, ele segue fazendo ameaças após a captura de Maduro. Falou sobre a Colômbia, tem ainda México, de novo a Groenlândia. Atualiza para a gente, por favor, o que esse tabuleiro geopolítico nos diz neste momento. O que está acontecendo, na verdade, é que Donald Trump está usando esse sucesso da operação, sucesso que ele teve na operação da Venezuela para capturar o Maduro, para reforçar outras ameaças e outras, vamos dizer assim, preocupações dos Estados Unidos nesse momento. É inegável, Elisa, que para os americanos, a operação de captura do Maduro e os ataques à Venezuela foram um grande sucesso. Muito porque não houve qualquer perda de vida de um soldado americano. Esse fator por si só já é um grande trunfo para o presidente americano. E agora ele usa isso para reforçar as suas ameaças. Bom, sobre a Colômbia, ele ameaçou o Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Importante dizer o seguinte, diferente de Nicolás Maduro, Gustavo Petro não tem nenhum indiciamento criminal nos Estados Unidos, como é o caso de Maduro. O que existem, na verdade, são retóricas de Donald Trump que falam que Gustavo Petro teria ajudado o narcotráfico na região. E até por isso, Gustavo Petro foi colocado numa lista de sancionados do governo americano. Ele teve ativos congelados lá nos Estados Unidos, empresas estão proibidas de fazer negócios com ele, mas é só uma pressão econômica, uma sanção econômica que está sendo exercida contra ele nesse momento. Não há um indiciamento criminal. Sobre o México, também é a questão do narcotráfico. Só que o Donald Trump diz para o México é o seguinte, olha, México, coloca a sua casa em ordem, porque os seus cartéis estão também despejando milhões de toneladas de drogas nos Estados Unidos. Sobre a Groenlândia, a gente vai para um outro ponto. A Groenlândia é uma ameaça antiga do presidente americano, desde antes dele assumir o mandato, inclusive vai fazer um ano, logo que o Donald Trump assumiu a Casa Branca pela segunda vez. Ele reforça essa ameaça de tomar a Groenlândia. Por que ele fala tanto da Groenlândia? Não é puro luxo de Donald Trump. Donald Trump quer a Groenlândia porque é um território que tem uma das maiores reservas não exploradas de terras raras do mundo e é também um território que consegue abrigar ali um local estratégico para os Estados Unidos, uma base estratégica para os Estados Unidos. É só a gente pensar que as geleiras do Ártico estão derretendo por causa do aumento da mudança climática, da crise climática. Por causa disso, estão se abrindo caminhos para navegação. E Donald Trump quer controlar esses caminhos, não deixar que esses caminhos sejam controlados por dois grandes rivais, China e Rússia. É por isso que ele fala tanto da Groenlândia, mas vale a pena lembrar, a Groenlândia é uma ilha que é dominada pela Dinamarca, ainda que tenha autonomia dada pela Dinamarca, mas é um território controlado pela Dinamarca. Donald Trump está falando em tomar um território que é autônomo e é um território de outro país. Quer dizer, é uma outra ameaça de uma intervenção possivelmente militar. Claro, a Europa, de forma geral, não está nada feliz com essas retóricas de Donald Trump sobre a Groenlândia. E isso ganha força justamente porque Donald Trump está capitalizando, está usando o sucesso dele na Venezuela para reforçar essas outras ameaças, inclusive, como eu disse, com a Colômbia, México e também agora com a Groenlândia, Elisa. Ou seja, se a gente observar aqui o nosso globo, Diego Pavão, a gente tem os Estados Unidos. E aí, você está fazendo referência para a gente sobre, portanto, aqui toda a América do Norte, né? Canadá aqui em cima. Exato. O México aqui na parte de baixo, ou ao sul, para agradar os professores de geografia que nos assistem e dizem, para de falar, Elisa, ali em cima, ali do lado. Aqui a gente abastece todo tipo de entendimento. Mais abaixo, ou ao sul, o México. E aí você se refere, Diego Pavão, ao que está bem aqui no alto, lá em cima, ao lado direito, que é a Groenlândia. Então, o interesse de Donald Trump é pegar isso aqui para si. Basicamente, no português bem claro, é isso. Exatamente, porque esse local para ele oferece uma base estratégica
muito importante, de fato é verdade. A Groenlândia seria algo muito estratégico para os americanos, não só para os americanos, mas para quem controlasse ela. E Donald Trump está de olho na influência da China e da Rússia nessa região. Vai tudo de encontro, Elisa, com aquela política de segurança nacional, aquela estratégia de segurança nacional que a gente mostrou aqui na CNN e que foi revelado no final do ano passado pela Casa Branca. Aquela estratégia dos americanos diz exatamente isso, que os americanos precisam controlar as regiões que são de interesse dos rivais. E o narcotráfico, nessa estratégia de segurança, ele não é mais colocado, como eu disse, como um problema de polícia, um problema de criminalidade ou mesmo de saúde pública, como já foi colocado. O narcotráfico hoje, para os Estados Unidos, é um problema que ameaça a segurança e a soberania dos americanos. Por isso que é nisso que Donald Trump embasa essa operação militar na Venezuela. Se fala operação militar, mas os americanos tentam colocar essa roupagem de que foi uma operação, na verdade, de combate ao narcotráfico, mas que usou recursos militares para conseguir o resultado desejado, que era justamente pegar Maduro.